A paz do Senhor Jesus, um prazer ter você comigo aqui novamente. Nós estaremos fazendo aqui o estudo, o resumo, da nossa Escola Bíblica Dominical, da lição de número 10, com o tema Paulo e seu amor pela igreja. Nosso texto áureo está em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, na parte A, que diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange. A verdade prática. O amor de Cristo não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Eu gostei dessa verdade prática porque ela nos mostra que o amor ele é prático, e ele não é egoísta, mas é o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. É o que nós estaremos estudando nessa lição sobre a obra, que o amor ele realiza dentro da nossa igreja local. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 10. E o nosso objetivo geral é compreender o amor pela igreja. Nós já estudamos o primeiro, o segundo bloco do nosso trimestre. Agora estaremos iniciando o terceiro bloco. Estudamos no primeiro bloco sobre a biografia do apóstolo Paulo. Depois, no segundo, nós estudamos sobre os aspectos do ministério do apóstolo Paulo. Agora iniciaremos esse bloco aprendendo sobre o estado de espírito do apóstolo Paulo, o ânimo do apóstolo Paulo com relação à sua vida espiritual em relação à igreja de Cristo. Nós vamos estar aqui olhando essas lições. Eu vou estar lendo aqui para você a partir da lição de número 10, então. Paulo e seu amor pela igreja. Depois a lição de número 11, o zelo do apóstolo pela sã doutrina. Lição de número 12, a coragem do apóstolo diante da morte. E lição de número 13, a gloriosa esperança do apóstolo. Então isso revela o ânimo do apóstolo com relação à sua vida cristã, com relação à igreja de Cristo, com relação à palavra de Deus. Para fecharmos então o último trimestre do ano de 2021. Então, Paulo ele vai usar a igreja de Tessalonicenses como exemplo de uma igreja que realmente foi convertida a Cristo e praticava as virtudes teologais, as virtudes que são ordenadas pelo Senhor Jesus, que devemos ter uns pelos outros, não apenas com palavras, mas elas devem ter uma prática, elas devem ser exercidas dentro da igreja, deve haver o ensino sobre elas e deve haver um momento de nós exercermos isso, provando de que realmente nós fomos resgatados por Jesus Cristo. Então existe pelo menos duas características que marcaram a igreja de Tessalônica. Volto a dizer, Paulo tinha um orgulho muito grande dessa igreja por causa do seu crescimento espiritual. E quando fala do crescimento espiritual de Tessalônica, ele não está falando só sobre dons espirituais apenas, mas ele está também falando sobre as virtudes que estavam em desenvolvimento na igreja de Tessalônica. Então, existem duas características que são marcantes, que é o amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco. Então, primeiro nós precisamos amar o nosso Senhor Jesus, que foi Ele que nos resgatou, amá-lo sobre todas as coisas, Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o seu próximo como a si mesmo, Jesus nos ensinou isso. Então, amar a Cristo é importantíssimo. Não tem como nós dizermos que somos salvos se nós não amamos a Cristo e esse amor não seja apenas de palavras, mas que isso realmente seja algo prático. E também um amor recíproco, ou seja, amando uns aos outros.
entendendo que precisamos ser pacientes, precisamos ser colaboradores da nossa igreja local, entender as dificuldades das pessoas e se prontificar, ainda que nós temos nossas limitações, temos muito trabalho, nosso tempo é curto, temos a nossa família, temos muitas coisas para realizar, mas o amor de Deus que está no nosso coração nos faz ter uma reação positiva com relação à nossa igreja local em períodos em que a igreja está em uma fase de desvalorização, né? Muitas pessoas não valorizam mais a igreja como antigamente, que é a nossa o lugar onde nós nos reunimos, né? A nossa comunidade de fé, ela deve ser amada por nós, valorizada, e devemos zelar disso. E vamos aqui então para o tópico de número 1, o amor de Paulo pela igreja. 1.1, o amor como de um pai para filho. Sendo a igreja de Tessalônica uma igreja em que Paulo viu crescer e desenvolver, Paulo tinha um amor como de um pai, um amor sacrificial. Então, o que um pai é capaz de fazer pelo filho? Então, é dessa forma que Paulo se posiciona, como um pai que está disposto até doar a sua vida, que ele não está preso nem mesmo à sua própria vida. Nós já até aprendemos isso na lição passada. Então, Paulo tem esse sentimento prático, né? Esse sentimento prático com relação à igreja dos Tessalonicenses. Não é só com eles, mas o pastor Elienay Cabral, ele pega como base o amor que Paulo tinha pelos Tessalonicenses, né? Ele faz aqui um recorte e nos leva a pensar, estamos aqui estudando sobre o amor de Paulo especificamente a igreja dos Tessalonicenses. Nos versículos 1, 2 e 3, ele revela esse sentimento. Estaremos lendo aqui. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenha de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós entendemos que Paulo aqui, ele não coloca apenas o seu nome nessa carta, mas ele coloca o nome de Silvano e Timóteo, que eram seus companheiros, mostrando que essa carta não foi escrita sozinho, né? Logicamente teve a sua iniciativa, inspiração do Espírito Santo, mas tinha outras pessoas aqui envolvidas, como Silvano e Timóteo. E ele chama os Tessalonicenses de uma igreja em Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Então, mesmo estando distante, ele orava pela igreja dos Tessalonicenses, apresentando eles ao Senhor, orando para que eles permanecessem, né? Ele elogia o amor e a fé e a esperança desses irmãos, mas ele não deixa de orar para que eles perseverem, para que eles continuem sendo assim e cresçam ainda mais. A igreja tem que estar nesse estado de crescimento sempre. Versículo 3, lembrando-nos sem cessar. Então ele tem uma lembrança boa da igreja dos Tessalonicenses. E ele vai dizer quais são essas lembranças da vossa obra, da obra da vossa fé, né? Mostrando que a fé é algo prático. Obra da vossa fé, trabalho do amor. Então ele está expressando que o amor, ele tem, quando ele é verdadeiro, ele expressa um trabalho, ou seja, ele tem um resultado, ele tem uma realização. E da paciência, da esperança. Então veja as três virtudes que elas andam juntas. A paciência, a palavra paciência nos dá essa conotação de persistência, de perseverança, perseverar em ter esperança. Então era uma igreja que tinha uma esperança não vacilante, não era uma esperança que esvairava com o tempo,
com os vendavais da vida, com as dificuldades da vida, mas era uma esperança persistente, paciente, né? É quem espera com paciência, né? Então ele conclui, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que essas 3 virtudes, ela está em Jesus. Então, volto a dizer aqui, volto a ler. A obra da vossa fé, do trabalho, do vosso amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, essas virtudes, ela está em Cristo. Então, se nós estivermos em Cristo, então nós participamos dessas virtudes, né? Então, Paulo tem esse amor pela igreja de Tessalônica como de um pai. Uma certa feita, Jesus ensinou o que um pai é capaz de fazer pelo seu filho. Ele vai dizer, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? Quanto mais o Senhor, nosso Deus. Então, se um filho lhe pedir um pão, qual pai que vai lhe dar uma pedra? Se o filho lhe pedir um peixe, qual pai que vai lhe dar uma serpente, né? Então ele comparando, fazendo uma comparação do amor que é limitado de um pai, que o amor de Cristo ele é maior, o amor de Deus ele suplanta, ele é superior ao amor de um pai, mas ele quer demonstrar que um pai ele é capaz de fazer de tudo para o seu filho. Então Paulo aqui ele demonstra um amor de um pai, alguém que viu a igreja dos Tessalonicenses crescer, desenvolver espiritualmente, numericamente, na obra da fé, no trabalho do amor, na paciência da esperança. Então era um orgulho muito grande quando Paulo citava a igreja de Tessalônica. Ele tinha realmente um amor muito grande por essa igreja. Ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não terias muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Essas palavras ele diz aos Coríntios, né? Uma igreja que ele também amava muitíssimo, apesar de ser uma igreja problemática, né? Dava muito trabalho para Paulo, mas ele amava essa igreja, mostrando que se nós congregamos em uma igreja que tem muitas dificuldades, muitos problemas, não significa que nós não devemos amar essa igreja. Veja que a igreja que mais deu trabalho para Paulo foi a igreja dos Coríntios. Mesmo assim, ele amou e ele considerava filhos na fé. Então veja o desafio de nós como cristãos de amar nossos irmãos em Cristo, e esse amor tem que ser um amor maior do que os problemas, as dificuldades locais que nós enfrentamos. 1.2, né, um amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Então qual é a motivação desse amor? Porque existem muitos amores por aí, né? Porém, o amor humano ele é interesseiro. Ele quer algo em troca. Ele quer ser respondido à mesma altura. Ele quer receber até mesmo algo a mais do que ele tem exercido. Então o amor humano ele é falho, ele é interesseiro, ele é egocêntrico. Porém, o amor de Deus ele é superior. E nós como cristãos que aprendemos do Senhor Jesus, nós devemos então ter esse amor desprendido de interesses. Um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito do modo como eles receberam a palavra e sua prática em coerência com o ensino recebido. Então deve haver uma coerência entre o que nós professamos, né? Dizemos crer em Jesus, nós professamos que nós temos o amor de Deus no nosso coração. Então isso tem que ser demonstrado de forma prática, não pode ser só em palavras. Isso tem que ser em nossas atitudes,
Isso tem que ser revelado. Deve haver coerência entre aquilo que pregamos e aquilo que vivemos. Então, Paulo procura mostrar isso. Os cristãos de Tessalônica eram o objeto do amor do apóstolo, pois neles ele viu o fruto do seu ministério, ou seja, o resultado. Não tem nada mais que traz para a gente mais tristeza quando nós trabalhamos e não vemos resultados no nosso trabalho. Paulo, ele trabalhou em Tessalônica e viu o resultado do seu trabalho. Não era só crescimento numérico, mas crescimento nas virtudes teologais, que é a fé, o amor e a esperança. Essa igreja crescia nessas coisas, nas virtudes, que é o resultado do evangelho que foi implantado no coração desses cristãos. Então veja bem, irmãos, hoje nós vivemos tempos tão difíceis, mas não podemos deixar de exercer essas virtudes. Precisamos pedir força ao Senhor, graça ao Senhor, para que nós possamos estar exercendo essas virtudes. Pois o evangelho não é só um discurso, o evangelho não é feito só de sermões, de pregações, de ensinos, mas também de práticas convictas daquilo que nós professamos. É uma disposição dentro do coração para praticarmos essas coisas. Vamos aqui então para o item de número 3. O amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Paulo ele usa sempre o termo igreja em dois sentidos. No sentido universal, que é abrangente, que serve para todas as igrejas, em todos os locais, em todo o mundo. Mas aqui ele fala especificamente da igreja local, ele fala da igreja dos Tessalonicenses. Então nós vivemos tempos em que as pessoas estão desvalorizando a sua comunidade de fé. Muitos estão abandonando a sua comunidade de fé porque dizem que os irmãos não têm mais amor, que a congregação tem muitos defeitos, tem muitas pessoas difíceis de serem amadas, de serem suportadas. Mas quando nós aprendemos o que é o amor bíblico, o que é o amor de Deus, o que é que ter essas virtudes dentro de nós, quando nós entendemos isso, então nós suportamos as dificuldades, as limitações, porque nós entendemos que assim como nós devemos ter paciência com nossos irmãos em Cristo, eles também têm conosco. Nós às vezes esquecemos que não são só os nossos irmãos em Cristo que nos dá trabalho, né? O trabalho de amá-los, mas nós também damos muito trabalho à igreja local. E nós gostamos muito quando estamos em dificuldade, alguém nos procura, alguém nos telefona, alguém demonstra esse carinho para conosco, e nós gostamos disso. Mas nós devemos também demonstrar isso aos outros. Vai chegar um momento em que as pessoas precisarão de nós. É um amor recíproco, né? E vai chegar um momento também que nós vamos estender as mãos e as pessoas vão nos levantar. Vai chegar um momento que nós vamos estar em sérios problemas pessoais, problemas espirituais, problemas de saúde, e precisaremos que alguém nos abrace, que alguém estenda as mãos para nós e nos ajude. Então veja bem que a comunidade de fé em que nós estamos inseridos, nós precisamos suportar, porque também somos suportados. O amor mútuo. E Paulo, ele demonstra esse amor à igreja local. Não venhamos falar mal da nossa igreja local, ainda que nós sabemos que a nossa igreja não é perfeita. Não de forma alguma. Onde tem pessoas, onde tem seres humanos, tem falhas, tem defeitos, né? Onde tem gente, tem problema. E nós somos um deles, né? Não podemos nos colocar à parte. Nós também somos limitados, temos falhas e as pessoas nos suportam. Então, da mesma forma,
nós devemos suportar uns aos outros. O apóstolo mostra que a expressão suprema do amor de Deus é a crucificação de Jesus Cristo no Calvário, o Senhor demonstrando esse amor. É o que nós estaremos falando aqui no tópico 2, o amor e a fé na igreja. Então, o item de número 1, o amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Sempre quando nós falamos de apóstolo do amor, nós lembramos do apóstolo João. Inclusive, na sua primeira carta, ele deixa muito vívido isso, ele deixa muito esclarecido sobre que realmente ele é um apóstolo do amor. Ele fala muito sobre isso. Mas não podemos entender que isso foi somente o apóstolo João. Paulo também podemos chamar como um apóstolo do amor, porque de forma mais sistemática, de uma forma mais abrangente, ele vai tratar essa virtude, principalmente em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai expressar isso com muita precisão, ele vai ter uma precisão intensa e vamos dizer assim, completa da revelação de Deus sobre essa virtude do amor. Então podemos também dizer que o apóstolo Paulo foi um apóstolo do amor, porque ele amava a igreja, ele amava Cristo Jesus, e inclusive no seu chamado, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Ananias foi enviado à casa de Judas, onde estava Paulo, o Senhor Deus, o Senhor Jesus vai dizer para Ananias que Paulo é um vaso escolhido e que ele sofreria pela causa do Evangelho. Então, nessa palavra sofrer por causa de Cristo, aí já está incutido a ideia de amor, porque o amor, ele é sofredor. Então, quando nós sofremos pela causa do Evangelho, quando nós sofremos pela causa dos nossos irmãos em Cristo, nós defendemos os nossos irmãos em Cristo, nós nos posicionamos como que os problemas de nossos irmãos também são nossos problemas, nós chamamos para nós essa responsabilidade de estar dentro da nossa comunidade de fé e entender que nós somos parte daquilo ali e que tudo que acontece ali faz parte do nosso ser, né? de nós como membro dessa igreja. Então nós estamos justamente sofrendo e cumprindo, né? Mostrando com a nossa vida que o amor é sofredor e mostrando que nós amamos de verdade, que fomos convertidos de verdade, que o amor de Deus está derramado em nossos corações, que não amamos só de palavras, mas também em obras, né? E Paulo vai demonstrar que a expressão maior de amor está em Jesus, está em Deus. Aqui em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia nos diz mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus não é só em palavras, mas ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, não merecendo coisa alguma, Deus deu a Cristo para morrer na cruz do Calvário para nos resgatar, para nos salvar. O texto áureo das Escrituras, né, que é João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então veja bem, o amor de Deus não para apenas em palavras. Ele ama o mundo, mas aí vem a atitude. Qual é a atitude de Deus? Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor verdadeiro tem uma ação positiva, ele tem uma reação positiva, ele tem obras, né? A fé e o amor no ensino de Paulo. Então, no ensino de Paulo, a fé e o amor eles estão interligados. Eles têm uma correlação entre si. O apóstolo diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé.
Assim, a fé e o amor têm uma correlação inigualável. Aos Efésios, Paulo escreveu: pelo que ouvindo, eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então veja que ele coloca dentro da mesma frase, da mesma fala, amor e fé. É algo crescente entre os Efésios. E em Tessalonicenses também isso acontece de forma grandiosa. Aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 1 ao 3, ele diz o seguinte: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Então a fé é dinâmica, ela não é estática, ela está sempre em crescimento, ela está em desenvolvimento. Lembra que Jesus ele vai ensinar sobre a fé quando os discípulos estão em dificuldade? Jesus está falando ali sobre perdoar o seu irmão várias vezes, né? E os discípulos vão dizer que eles então precisam de uma fé enorme para que eles possam cumprir a vontade de Deus. Jesus vai ensinar que se eles tiverem a fé como de um grão de mostarda, então eles seriam capazes de realizar a obra de Deus. Então Jesus compara a fé como uma semente que ela é lançada, que ela é trabalhada, como um lavrador. Um lavrador, se ele deixar a semente guardada no celeiro, ela não terá resultado. Ele precisa pegar essa semente lá no celeiro, né, e lançar sobre o solo no tempo correto, e ali regar a terra, cuidar, né, daquela semente para que ela cresça e posteriormente venha dar frutos. Existe um trabalho. Então veja bem, que a fé ela deve crescer, e para que a fé venha crescer, nós devemos trabalhar com a nossa fé. E o amor, ele continua dizendo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então não é só fé, mas o amor, isso é em fase de crescimento. Isso deve ser real dentro da nossa igreja local. Então 2.3, a dimensão prática do amor na igreja. Então existe uma dimensão prática quando excede apenas as palavras e começa a ser algo concreto, não abstrato. A palavra, o amor não pode ser algo abstrato, mas algo concreto. O amor tem que ser algo palpável, algo que é sentido, que é realmente demonstrado, principalmente, né, dentro da nossa igreja local, entre os nossos irmãos em Cristo. Então o amor se manifesta em atitude concreta em relação ao outro, num contexto em que nos acostumamos a denominar o amor como algo abstrato. É preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local, pastorear com fidelidade os crentes, suprir as necessidades que precisam, visitar os nossos irmãos em suas enfermidades, orar uns pelos outros e tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. Então, aproveitar todas as oportunidades de demonstrar isso. Para nós deve ser um privilégio mostrar que nós somos salvos em Cristo. Isso demonstramos pelo amor, né? Pela prática do amor. Vamos aqui então para o tópico de número 3, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Paulo coloca essas 3 coisas juntas aqui em Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 3, e ele faz a mesma coisa em 1 Coríntios 13, né? Vamos aqui primeiramente, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança. Então nós encontramos aqui essas 3 virtudes teologais. Por que é chamado de virtude teologal? Porque são virtudes que estão em nós, mas não é inerente da nossa natureza. Não são coisas que nascem em nós. Não são algo que está em nós por natureza, mas é algo vindo da parte de Deus.
Veja bem que o ser humano ele tem, sim, a sua fé natural, ele tem o seu amor natural e uma esperança natural. As pessoas esperam coisas, as pessoas creem em coisas, amam pessoas, mas são coisas naturais. E quando nós falamos de coisas naturais do ser humano, são coisas então fracas. O amor natural, humano, ele é fraco e ele vamos dizer assim, egocêntrico, interesseiro, sempre buscando interesses. E a fé humana está sempre ligada, vamos dizer assim, a coisas materiais, a coisas desta vida. Mas quando nós falamos das virtudes teologais, estamos justamente falando dessas virtudes que vêm de Deus para nós quando nós aceitamos Jesus. É depositada em nós. Veja o que a Bíblia diz, o próprio Paulo ensinando isso aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem de Deus. Nós estamos falando da fé salvífica, né? E o amor? O amor também. Ele ensina isso em Romanos capítulo 5, no versículo 5. Paulo ensina que o amor de Deus está derramado em nós, em nossos corações, pelo Espírito Santo. Então, o amor de Deus está derramado em nós pelo Espírito Santo. Então, veja bem que o Senhor, quando nós aceitamos a Cristo, Ele derrama sobre nós o seu amor pelo Espírito Santo. Então, não é em conta-gotas, né? É derramado, é despejado sobre nós o amor de Deus pelo Espírito Santo. Então veja que isso chega para nós, isso é trago para nós, é derramado sobre nós. Não pense que se você ama o seu irmão, se você tem essa obra do amor de Deus no seu coração, isso não é algo de você, mas é algo que foi feito em você quando você recebeu Jesus e, consecutivamente, você recebeu também o Espírito Santo. E a esperança? A esperança é algo inerente nosso, da nossa natureza? Não. Colossenses 1, 27, Paulo também ensina que Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Então, Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Então, quem é que tem esperança na linguagem bíblica? É aquele que tem Cristo. É Cristo em nós. Quem não tem Jesus não tem esperança. Eu digo a verdadeira esperança, a virtude teologal que nós estamos estudando aqui. Então, essa esperança só tem quem tem Jesus. O mundo não tem essa esperança que nós temos. Então, vamos falar um pouco aqui sobre cada uma delas, bem rapidamente. 3.2, a virtude da fé. Então, a primeira virtude é a fé. Então, o que é a fé? Será que fé está sempre ligada apenas a palavras? E com certeza não. Paulo vai ensinar, ele refere então a obra da vossa fé. Então veja que a fé, ela sempre produz uma atitude. Muitas pessoas dizem, olha, eu tenho fé em Deus, mas essa fé não gera, não tem nenhuma atitude de mudança. Ele diz que crê em Jesus, mas a sua vida não muda. Ele continua a mesma vida de sempre. Ele não caminha em direção a Deus. Ele não busca a Deus. Ele não tem uma evidência de salvação na sua vida. Se não existe essa evidência da salvação, então ele não tem a obra da fé. Então a fé, ela extrapola os limites apenas de uma expressão e de uma confissão. A fé não é só uma confissão e não é só um pensamento positivo. A fé não é só pensamento positivo, mas ela extravasa, ela demonstra na nossa vida diária. E a virtude do amor? Também, Paulo vai dizer
o trabalho do vosso amor. Ele não usa só a palavra amor, mas ele usa o termo o trabalho do vosso amor, mostrando que o amor ele tem um trabalho, né? Que nós exercemos esse amor, nós praticamos esse amor dentro da nossa igreja local, principalmente. Não é só lá, mas principalmente. E o tópico número 4, o subtópico, né? A virtude da esperança. A esperança está ligada, então, ao futuro. E essa esperança não é só com relação a nós. É também, né? Nós esperamos a volta de Cristo, nós esperamos